Menino de rua salva milionário. Seu avião foi sabotado. No dia seguinte, ele o procurou. O que começa como um mistério explode numa rede de corrupção, uma verdade ignorada e um vínculo tão improvável que vai abalar o poder, revirar o passado e revelar um segredo capaz de destruir tudo. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O calor da tarde tremia no asfalto da pista privada do aeroporto executivo do Campo Norte. Carros blindados vinham e iam sob o sol implacável, seguranças discretamente espalhados pela área de embarque. Do outro lado das cercas altas, a cidade pulsava em caos, mas ali, no mundo de Roberto Antunes, tudo parecia milimetricamente sob controle. Roberto ajustava os punhos da camisa enquanto caminhava em direção ao seu jato particular. Tinha uma reunião em Brasília, um jantar de negócios em São Paulo e uma chamada com investidores chineses antes da meia-noite. O dia estava cronometrado. A rotina era essa: silêncio interno, eficiência externa e nenhuma margem para o inesperado. Então, o grito rasgou o ar. "Não entra nesse avião!" Roberto parou. O segurança ao seu lado levou a mão ao coldre. Outro correu na direção do som. Do lado oposto do hangar, um garoto sujo de graxa, magro, com os pés descalços queimando no chão quente, corria em direção à aeronave. Tinha não mais que 12 anos. O cabelo empastado de óleo, uma camiseta rota grudada no corpo. Os olhos arregalados. "Senhor, ouve, por favor. Sabotaram o avião, eu vi, eu juro por Deus." Antes que pudesse dizer mais, foi agarrado por 2 homens da segurança. Lutou, esperneou, gritou de novo. "O motor! Ele mexeu no motor de arranque! Vai explodir! Eu vi! Ele mexeu ontem!" Cuspia as palavras com urgência, tentando se soltar. Roberto encarou o menino por alguns segundos. O garoto não parecia louco. Não era um pedido de esmola, não era delírio, era um aviso, um alerta vindo de alguém que jamais deveria estar ali. E justamente por isso, parecia mais verdadeiro. "Quem é esse garoto?" Roberto perguntou, franzindo o senho. "Invadiu pelo lado do alambrado, senhor. Vamos chamar a PM." "Não, espera." "Senhor, espera," repetiu, e olhou para o jato. Seu Gulfstream branco brilhava sob o sol, impecável. Mas o grito do garoto grudara na mente de Roberto como uma nota dissonante numa música repetida demais. "Está pronto, senhor!" gritou o piloto à distância, na porta da aeronave. Roberto não respondeu. O menino ainda debatia nos braços da segurança, o rosto vermelho, os olhos cheios d'água. "Vai explodir! Vocês não entendem! Vai explodir!" O silêncio que se seguiu foi espesso, estranho, como se o tempo tivesse parado por um segundo. Roberto fixou os olhos no menino, depois no avião. Sentiu um desconforto que não conseguia explicar. Algo no estômago. Um alarme que não vinha de máquinas, vinha de dentro. "Tire-o daqui", murmurou, desviando o olhar. "E o voo, senhor?" Roberto hesitou. Por um instante, apenas um. "Me dá 5 minutos." Os seguranças arrastaram o garoto para longe. Os gritos diminuíram até virarem murmúrios incompreensíveis. Roberto permaneceu parado, olhando para o jato. E pela primeira vez em muito tempo, duvidou de tudo que parecia certo. A fumaça ainda subia quando Roberto voltou ao hangar. O cheiro de querosene queimado pairava no ar como um lembrete ácido do que poderia ter acontecido. A aeronave estava irreconhecível. O que antes era um jato de 20 milhões de dólares, agora se resumia a uma carcaça enegrecida, retorcida, marcada pela explosão que interrompeu o curso preciso de mais uma viagem de negócios. O relatório preliminar dos bombeiros era vago. Falha elétrica. Possivelmente um curto-circuito no sistema de ignição, mas Roberto não comprava aquela explicação. Não depois do que ouvira. "Vai explodir!" Aquela frase martelava sua cabeça desde o momento em que o garoto foi arrastado pelos seguranças. A lembrança era vívida demais.
E mesmo sem entender por que, sabia. Aquilo não fora coincidência. "Quer dar uma olhada mais de perto, Sr. Antunes?" perguntou um dos técnicos, vestindo um macacão cinza com o rosto coberto por uma máscara antifumaça. Roberto apenas assentiu. Caminhou até a aeronave destruída. O que restara da fuselagem estava sendo resfriado com jatos d'água. Um grupo de peritos recolhia amostras, mas nada parecia avançar. A explosão, disseram, fora contida. Não houve vítimas fatais, graças ao atraso incomum na decolagem. Um atraso causado por um garoto de rua, um garoto que jamais deveria saber o que sabia. De volta ao escritório, Roberto tirou o paletó, largou a gravata na cadeira e encarou a janela. De lá, via parte do skyline da cidade. Edifícios espelhados, helicópteros cruzando o céu, carros que pareciam miniaturas fluindo nas vias elevadas. Um mundo onde tudo era controlado, cronometrado, previsível. Até agora. "Já temos um laudo?" perguntou, virando-se para o assistente. "Ainda não. A perícia civil vai demorar mais alguns dias, mas preliminarmente trataram como falha técnica. Nada proposital." Roberto não respondeu de imediato. Pegou uma caneta, rabiscou distraidamente um canto da mesa, depois largou o objeto como se ele tivesse lhe queimado os dedos. "E o seguro?" "Já acionado." Otávio falou com a corretora antes mesmo dos bombeiros saírem do local. Roberto ergueu as sobrancelhas. "Antes?" "Sim, senhor. Disse que precisava agilizar a reposição da aeronave para não comprometer a agenda internacional." A caneta rolou até o chão. Ele comentou o motivo da explosão, disse que confiava no laudo técnico, que acidentes acontecem. Roberto deu um meio sorriso. Um desses que não tocam os olhos. Acidentes, claro. Na reunião do conselho, o clima era outro, frio, robótico. Otávio Soares, seu sócio há mais de uma década, parecia mais preocupado com os números da próxima quinzena do que com o jato recém-destruído. "Temos reservas. A seguradora vai cobrir 80% da perda. Precisamos, no entanto, agilizar a substituição para manter o cronograma de voos executivos. Essa aeronave estava agendada para pelo menos 8 clientes nos próximos 2 meses. Roberto cruzou os braços. "Você não parece muito impressionado com o fato de termos quase morrido." Otávio não piscou. "Não morremos. E não há indícios de atentado. Não vamos alimentar paranoias sem provas." Roberto não respondeu. Estava escutando mais do que falando. Algo no comportamento de Otávio o incomodava. Sempre o considerara um homem prático. Ambicioso, sim, mas não estúpido. Ainda assim, sua frieza parecia ensaiada, como se tudo já estivesse resolvido antes mesmo que os destroços esfriassem. Naquela noite, Roberto foi até a sala de arquivos. Não delegou, não pediu favor a ninguém. Ele mesmo destravou a porta, apagou a luz do corredor e acendeu apenas a da mesa de consultas. Abriu pastas de manutenção, registros de técnicos terceirizados, cronogramas de revisão da aeronave. Algo lhe dizia que não deveria confiar nem nos papéis da própria empresa. Uma pasta chamou sua atenção. Turno noturno, hangar 6B. Ali estavam fichas de acesso e entrada dos últimos 15 dias. E, estranhamente, um técnico que havia sido desligado semanas atrás aparecia como presente em uma madrugada recente. Entrada às 2h34. Saída às 3h12. Sem justificativa. O nome, Hugo Nascimento. Roberto sublinhou o nome com a unha. Pegou o celular e tirou uma foto. Em seguida, levou a pasta consigo. Algo estava errado. E ele começava a aceitar que talvez, só talvez, tivesse sido cúmplice de uma estrutura podre por tempo demais. O despertador tocou às 5h45 da manhã. Roberto já estava acordado. Havia dormido pouco, mal, e com imagens fragmentadas do garoto gritando, cercado por homens armados, enquanto tentava salvar sua vida. Sabia que o menino não havia inventado aquilo. Sentia.
Ninguém inventa uma previsão de explosão em um hangar privado sem ter visto algo real. Na cozinha, enquanto preparava café, Roberto ligou para a recepção do hangar. Vocês ainda têm acesso às imagens de segurança da cerca leste? Temos sim, senhor, mas são todas em baixa resolução. E há pontos cegos naquela área. Me mandem mesmo assim. Claro, senhor. Ele desligou e abriu o computador. Procurou por Hugo Nascimento, Place, sabotagem, Palis, manutenção aeronáutica. Nada de concreto apareceu. Algumas redes sociais desatualizadas, perfis apagados, como se tivesse sumido do mapa. Roberto recostou-se na cadeira, respirou fundo, fechou os olhos e viu o garoto de novo. A sujeira nos pés, os olhos arregalados, a urgência na voz. Sabotaram seu avião. Naquele momento, Roberto soube exatamente o que precisava fazer. Ele pegou o telefone. Wagner. Senhor, preciso que localize alguém para mim. Um menino. Deve ter entre 10 e 12 anos. Sujo de graxa, descalço, cabelos castanhos. Estava no hangar no dia do incidente. Nome? Ainda não sei, mas quero saber. Acha que consegue? Se ele estiver nessa cidade, eu encontro. Roberto encerrou a ligação, sentindo a respiração pesar. Não sabia o que encontraria, mas sabia que a única pessoa que lhe dissera a verdade até agora era aquele garoto. O carro preto com vidros escurecidos deslizava pelas avenidas da cidade como um estranho em território desconhecido. Roberto Antunes mantinha os olhos fixos na janela, enquanto o motorista seguia pelas marginais em direção às zonas mais esquecidas da metrópole. Ruas onde o brilho dos outdoors corporativos dava lugar a muros pichados, barracos improvisados e olhares desconfiados. Wagner, o segurança de confiança que ele encarregara da busca, apontava com a mão firme os pontos onde o garoto poderia ter vindo. Ele não usou a entrada principal. Alguém cortou a cerca do hangar pela lateral do terreno, próximo a um antigo ferro velho. Tudo indica que esse menino veio dali. Moradores dizem que um grupo vive num galpão invadido. Muitas crianças. A polícia finge que não vê. Roberto assentiu em silêncio. O cenário mudava a cada quilômetro. O vidro do carro parecia embaçado, mas era só a diferença brutal de realidades, do concreto limpo dos bairros altos ao barro e lixo que tomavam as vielas do subúrbio. Ele não se lembrava da última vez que estivera ali, talvez nunca tivesse estado de verdade. Desceu do carro sem alarde. Estava sem terno, de jeans escuros e camisa leve. Um homem bem vestido, mas não excessivamente. Ainda assim, destoava. Sentia os olhares, mas não se intimidava. Deixe o carro aqui. Eu sigo a pé. Senhor, eu sigo. Caminhou pelas ruas estreitas, desviando de sacos de entulho, colunas de fumaça que subiam de fogueiras improvisadas e fios pendurados em postes quebrados. Cada passo mais fundo era um mergulho em uma cidade que vivia à margem da que ele conhecia. Pediu informações em um bar, mostrou uma imagem borrada do garoto extraída da câmera de segurança. Vi esse pivete outro dia, sim, disse um homem de barba rala e olhar desconfiado. Vive no galpão dos fundos, perto da linha do trem. Fica esperto. Ali o povo não gosta de estranho. Não vim para incomodar ninguém, respondeu Roberto. Seguiu as instruções. O caminho se tornou mais apertado, os barracos mais precários. Uma bicicleta com o quadro quebrado, jogada sobre um monte de latas amassadas, chamou sua atenção. Mais adiante, ouviu barulho de ferramentas. O som distinto de metal sendo manipulado. Virou uma esquina de terra batida e o viu. Caio estava agachado ao lado de uma carcaça de moto, mexendo com concentração em um conjunto de engrenagens. Usava a mesma camiseta esgarçada e os pés descalços, agora ainda mais sujos. Ao lado, uma lata com parafusos, panos de óleo e um alicate gasto. Roberto parou, observou em silêncio. Mas então, uma criança menor o viu, gritou algo e Caio levantou os olhos. O susto foi instantâneo. O menino saltou de pé e correu. "Espera!" gritou Roberto instintivamente. Caio não olhou para trás.
Correu por entre os barracos, pulando sobre entulhos, enfiando-se por brechas estreitas. Roberto seguiu, tropeçando, desviando de arames, esbarrando em latões. "Eu não vou te machucar", gritou sem fôlego. Caio passou por uma cerca enferrujada, entrou num corredor escuro e sumiu. Quando Roberto conseguiu alcançá-lo, já era tarde. Estava num pátio aberto. Silêncio. Somente o rangido de uma folha de zinco balançando ao vento. Então ouviu um passo. Uma mulher saiu do interior de um galpão improvisado, segurando uma chave inglesa nas mãos. Parou ao vê-lo. Seus olhos estreitaram-se. "Você", Roberto congelou. Ela tinha a pele marcada pelo sol, mãos calejadas e um macacão manchado de graxa. Não era difícil reconhecê-la. "Renata, você me conhece?", ele perguntou surpreso. Ela abaixou a ferramenta, mas sua expressão continuava rígida. "Eu trabalhava na sua empresa, oficina de manutenção, setor de testes hidráulicos." "Renata, agora lembro, você foi demitida." "Expulsa", corrigiu, "por se recusar a falsificar um relatório, por tentar denunciar falhas e por não ter nome forte o suficiente para ser ouvida." Silêncio. Roberto olhou ao redor. O galpão era um espaço degradado, dividido em cantos com colchões velhos, ferramentas improvisadas, restos de motores, peças organizadas com certo cuidado. Um espaço de sobrevivência, mas com estrutura. Havia habilidade ali, resistência. "Eu não sabia", ele disse baixo. "Claro que não sabia. Você estava lá em cima, nós, aqui embaixo. Só somos notados quando atrapalhamos o lucro." Caio espiava atrás de uma chapa de metal. Roberto o viu de relance, mas não se moveu. Renata cruzou os braços. "O que veio fazer aqui?" "Ouvi um alerta sobre meu avião. O menino, seu filho, me avisou antes da explosão. Isso salvou minha vida." Ela não demonstrou surpresa, apenas assentiu, fria. "Ele tem bom ouvido e boa memória. Anda no meio das ferramentas desde pequeno. Mais cedo ou mais tarde, ia perceber o que vocês fingiram não ver." "Vocês?" "A empresa. O sistema. Você." Ela apontou com o queixo. "Você não faz ideia do que foi encoberto por seus lucros." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ficou ali, em pé, entre barris enferrujados, cercado por sucata e dignidade ferida, encarando uma mulher que falava com mais verdade do que qualquer executivo em sua sala de reuniões. O silêncio entre Renata e Roberto era denso, cortante. Nem o rangido do telhado do galpão, nem o ruído distante dos trens, passando nas linhas de ferro, pareciam atravessá-lo. Renata soltou a chave inglesa no chão com um estrondo metálico seco. O som ecoou pelas paredes de concreto manchado como um ponto final. Ela deu 2 passos para trás, ainda observando Roberto como se tentasse decifrar o que ele realmente queria ali. "Você não tem ideia do que passou por debaixo do seu nariz", disse ela enfim. "Mas está aqui. Isso no mínimo me intriga." Roberto engoliu seco. "Aquilo que você falou sobre falsificação. O que exatamente você denunciou?" Ela cruzou os braços, respirando fundo, e virou-se para uma prateleira improvisada com caixotes empilhados. Puxou uma pasta azul desbotada, amassada nas pontas, com o elástico gasto. Entregou a ele sem cerimônia. "Isso deveria estar nos arquivos da empresa, mas quando vi que começaram a desaparecer documentos, fiz cópias. Isso é de 2 anos atrás, talvez mais. Testes de estabilidade do sistema de alimentação de combustível dos aviões, modelo X-15. Os gráficos foram adulterados, os relatórios finais foram reescritos." Roberto abriu a pasta. Folheou lentamente. Havia laudos técnicos, números discrepantes em colunas paralelas, trechos riscados à mão, observações críticas apagadas digitalmente, mas que ali, impressas em sua versão original, mostravam um outro cenário. Um cenário alarmante. "Isso passou pela minha mesa?" "Claro que não."
Você era o rosto, não os olhos. Você estava ocupado vendendo imagens perfeitas para investidores e políticos. Enquanto isso, seu sócio Otávio mandava calar quem via coisa demais. Roberto fixou os olhos numa das páginas. Pressão acima dos níveis recomendados durante testes em altitude simulada. Possibilidade de superaquecimento em voos longos. Abaixo, na versão final enviada ao comitê técnico, testes dentro dos padrões recomendados. Repetição desnecessária. Isso é grave, murmurou. É letal. Renata apontou com o dedo sujo de graxa. Isso aí podia ter causado a explosão do seu avião. Não tenho como provar se foi exatamente essa falha, mas que há risco, há. E eu fui uma das que alertaram. Sabe qual foi a resposta? Roberto olhou para ela sério. Me disseram que eu estava causando alarde, que era emocional demais para lidar com dados técnicos, que estava desgastando o clima da equipe. Otávio? Ela assentiu. Ele não gosta de gente com memória. Prefere currículos limpos, fáceis de apagar. Roberto sentou-se em um caixote. As mãos ainda seguravam os papéis como se fossem bombas prestes a explodir. Por dentro, algo ruía. Havia se orgulhado durante anos de comandar uma das empresas aéreas mais modernas do país. Sempre dissera com convicção que segurança era prioridade. Discurso polido, treinado, limpo, mas nunca olhara a fundo. Sempre confiara em Otávio, o executor, o homem dos bastidores. Talvez porque fosse mais fácil. E por que você ficou calada esse tempo todo? Perguntou sem desafiar, só tentando entender. Renata riu. Um riso curto, sem alegria. Você acha que eu não tentei? Eu mandei e-mails, protocolei reclamações formais. Fui ignorada, depois demitida. E ainda disseram que eu tinha histórico de instabilidade emocional. Você sabe o que isso faz com a reputação de uma mulher em qualquer setor técnico? Roberto não respondeu. Depois que perdi tudo, vim para cá. Um colega me ajudou a achar esse galpão. Comecei a consertar coisas com peças que achava no lixo. E ensinei Caio a mexer em tudo. Ele aprendeu mais rápido do que eu imaginava. Silêncio. Renata se recostou contra a parede cansada. Quando a gente vive nesse tipo de lugar, aprende a consertar o que ninguém quer consertar, até a própria dignidade. Roberto olhou para ela com uma expressão que misturava culpa e respeito. Eu preciso verificar esses documentos. Se isso que está aqui é real, e eu acredito que é, então tem muita coisa errada no coração da minha empresa. Renata arqueou a sobrancelha. Sua empresa? Ele hesitou. Não sei mais de quem ela é. Quando Roberto deixou o galpão, já era fim de tarde. O céu estava tingido de tons alaranjados e o vento quente trazia o cheiro de borracha queimada das ruas próximas. O caminho de volta ao carro foi feito em silêncio. Caminhava como quem carrega peso nos ombros, não físico, mas moral. Wagner, que aguardava a uma quadra dali, abriu a porta traseira. Conseguiu o que queria, conseguiu o que não queria. E agora? Roberto olhou para a cidade que se erguia ao fundo. Arranha-céus, luzes se acendendo, helicópteros cortando o céu. Um império, talvez. Mas sobre o quê? Ele respirou fundo. Agora eu preciso falar com o Otávio. Os olhos de Roberto queimavam de tanto reler. Era madrugada, e os papéis espalhados sobre sua mesa formavam uma espécie de mapa, um labirinto de relatórios duplicados, planilhas alteradas e nomes que surgiam e desapareciam conforme a conveniência dos registros. A pasta que Renata lhe entregara já havia sido cruzada com pelo menos 7 documentos do arquivo central da empresa. As inconsistências estavam ali, gritantes. Datas incompatíveis, assinaturas idênticas em folhas distintas, observações técnicas apagadas nas versões finais. Um detalhe o deixara especialmente inquieto. Os nomes que sumiam. Técnicos que haviam elaborado os relatórios originais, muitos deles com comentários críticos, simplesmente deixavam de constar nos documentos finais. Em seu lugar, apareciam nomes diferentes, genéricos,
como se as análises tivessem sido feitas por equipes terceirizadas. Ele abriu uma planilha chamada Controle de Pessoal, Turno Beta, com registros de funcionários do setor de manutenção. Uma aba chamava a atenção: Desligamentos por reestruturação, último triênio. Ali constavam 23 nomes, 23 técnicos afastados discretamente. Entre eles, um sobressaiu: Ailton Vasques, cargo, inspetor de qualidade de motores. Último acesso ao sistema, 2 anos e 3 meses atrás. Motivo da demissão: divergências operacionais. Roberto anotou o nome num caderno e sublinhou 3 vezes. Na manhã seguinte, Otávio o esperava com seu cinismo habitual. Ouvi dizer que você andou visitando um galpão de ferro velho, comentou, enquanto servia café em sua caneca personalizada com o logo da empresa. Roberto manteve a voz firme. Ouvi dizer que você anda limpando documentos. Otávio deu um riso leve, apoiando-se na bancada da sala executiva. Estamos mesmo trocando ironias agora? Não é ironia, é investigação. Otávio suspirou, como quem perde a paciência com um colega que insiste em teorias conspiratórias. Roberto, já te falei, o que houve foi uma falha técnica. O avião era velho, tudo foi coberto. O seguro vai devolver a maior parte, 80%. Roberto o interrompeu. Otávio estreitou os olhos. Você tem andado curioso demais para alguém que sempre deixou a parte técnica comigo. Talvez por isso mesmo. Naquela tarde, Roberto acionou um protocolo antigo da empresa. Auditoria interna de contratos e segurança. Era um recurso que usava raramente, mas que lhe dava acesso direto e irrestrito a arquivos confidenciais. Tecnicamente, precisava da aprovação de 2 membros do conselho, mas como ainda detinha poder majoritário nas decisões operacionais, forçou a análise. Enviou um e-mail para a diretoria. Prezados, solicito acesso integral aos registros de manutenção, contratos com terceirizados e relatórios de revisão dos últimos 3 anos, com ênfase nos modelos X15 e K2. Motivo: inconsistência técnica identificada em avaliação cruzada. Urgente, não comentar com terceiros. Fechou o notebook e pegou seu celular reserva. Era antigo, sem aplicativos, mas com um gravador de áudio embutido que não dependia da nuvem nem de sincronizações. Nos dias seguintes, passou a carregá-lo no bolso do paletó e começou a gravar. Roberto, isso é paranoia, disse Otávio em uma reunião informal, ao perceber a crescente movimentação nos arquivos e o clima de tensão entre os funcionários. Você está desconfiando de fantasmas. Prefiro fantasmas do que mortos. Ninguém morreu. A resposta saiu rápida demais. Roberto apertou o botão lateral do celular em silêncio, ativando a gravação. Mas poderia ter morrido, não é? Otávio cruzou os braços, desafiador. Quer realmente entrar nessa lama? Porque se entrar, não vai sair limpo. Eu não estou atrás de sujeira. Só quero entender o que fiz, parte sem perceber. Isso é um jogo perigoso. Perigoso é continuar fingindo que nada aconteceu. À medida que os dias passavam, mais nomes apareciam. Roberto anotava tudo em cadernos físicos, evitava mensagens digitais, mandava imprimir os relatórios e escondia cópias em uma pasta preta trancada em seu cofre pessoal. Um padrão começava a emergir. Sempre que havia uma falha registrada, dias depois, surgia um ajuste técnico assinado por outra pessoa e logo em seguida um desligamento por desempenho. Entre os nomes riscados, surgiu o mesmo mais de uma vez: Ailton Vasques. Roberto chamou Wagner. Preciso localizar esse homem, Ailton Vasques. O último endereço que consta no sistema é da Zona Norte, mas ninguém confirma se ele ainda mora lá. Ele sumiu? Parece que sim. Ninguém na empresa sabe por onde anda. Nem nas redes sociais. Vou atrás. Com discrição, Wagner. Muita. Na noite daquela sexta-feira, Roberto estava sozinho na cobertura onde morava. A vista era a de sempre. Luxuosa, distante, silenciosa. Mas agora, o silêncio parecia acusador.
Passou os olhos pela mesa onde estavam os documentos, os áudios gravados, os cadernos cheios de rabiscos. Respirou fundo e se perguntou em voz baixa: quantas vidas eu deixei passar por confiar demais em quem nunca me deu prova de nada? O endereço era um abrigo administrado por uma pequena associação religiosa, escondido entre vielas apertadas da Zona Norte. Wagner confirmara a presença de Ailton Vasquez ali 3 noites antes. Um homem calado, de barba mal feita e olhar arredio, que dormia na ala masculina e ajudava nas tarefas em troca de comida e cama. Roberto foi sozinho até a esquina combinada. Renata apareceu minutos depois, de macacão escuro, com o cabelo preso num coque improvisado. O reencontro foi direto. É ele. Eu reconheceria aquele jeito de andar em qualquer lugar, disse, enquanto observavam a entrada do abrigo do outro lado da rua. Ele vai falar com a gente? Renata olhou para Roberto, séria. Se tiver algo ainda a perder, talvez não. Mas se tiver algo que queira limpar, mesmo que só a consciência, então sim. Cruzaram a rua juntos. O abrigo era simples, piso de cimento batido, paredes gastas, cheiro de sopa rala e desinfetante barato. Crianças corriam por um corredor. Vozes baixas vinham de um pátio coberto. Um voluntário os atendeu com gentileza, mas com a habitual desconfiança urbana. Disseram que o Ailton está aqui, disse Renata com voz firme. Tá sim, mas ele não fala com ninguém direito. Ele vai falar com a gente, insistiu Roberto. O voluntário hesitou, depois apontou. No segundo dormitório à esquerda, caminharam em silêncio pelo corredor até encontrarem a porta indicada. Lá dentro, 4 beliches e colchões finos. Num canto, sentado em um caixote, um homem de ombros caídos olhava fixamente para um rádio antigo. Usava botas velhas e um boné desbotado. Os olhos pareciam vazios. Renata deu 2 passos à frente. Ailton? Ele não reagiu de imediato. Apenas quando ouviu o som da própria voz ser chamada por alguém conhecido, virou devagar. Os olhos reconheceram. Arregalaram. Renata! Sou eu, vim por causa do que aconteceu. Você viu? Ailton demorou a responder. Olhou de relance para Roberto, depois para a porta. Levantou-se devagar, puxou uma cadeira encostada à parede e se sentou de frente para eles. Se vocês estão aqui, é porque o circo começou a pegar fogo, né? Não, respondeu Roberto. Ainda não, mas vai começar. Durante os 20 minutos seguintes, Ailton falou baixo, mas firme. Disse que trabalhava na inspeção dos motores X-15, que começou a notar inconsistências entre os testes reais e os dados finais. Tentou reportar, foi cortado. O nome dele foi retirado dos relatórios, os horários de entrada no sistema apagados. Depois surgiu a reestruturação, uma demissão com acordo forçado. Sumiu. A verdade é que sabotagem virou ferramenta. Se um avião precisava voltar para a revisão mais cedo, era bom negócio. Às vezes o dano era pequeno, mas proposital. Uma peça montada com torque errado, um sensor afrouxado, coisa que não matava, mas que obrigava a pagar por manutenção extra. Roberto sentiu um calafrio. E se matasse? Eles diriam que foi erro do piloto. Silêncio. Ailton tirou algo do bolso. Um pendrive. Guardei isso antes de sair. Cópias de acesso interno ao servidor antigo, antes do novo sistema. Mas nunca consegui provar nada. Engoliu seco. E confesso que não tive coragem de bater de frente. Eles são grandes demais. Renata pegou o pendrive com cuidado. Se isso for o que você diz, está tudo lá. Tem um diretório que usavam escondido. Chamavam de Backlog T3. Só acessava com senha. Eles mexiam nisso de madrugada quando o sistema de log não estava sendo auditado. Você sabe a senha? Ailton negou com a cabeça. Mas tem alguém que sabe. O técnico-chefe de informática. Se ainda estiver na empresa, ele sabe. Roberto se levantou. Ailton, obrigado por falar. Eu só queria dormir em paz, Sr. Antunes. A verdade vai vir à tona. Espero que não custe mais do que já custou. Na saída do abrigo,
Renata segurava o pendrive como quem carrega um estopim. Você acha que ele falou a verdade? Se metade do que ele disse for real, então meu avião não explodiu por acaso. Foi por lucro. Renata olhou para ele de soslaio. E o que você vai fazer? Roberto encarou o céu nublado. Eu preciso entrar no servidor, mas sem levantar suspeitas. Ela assentiu. Então, você vai ter que fazer como a gente faz aqui embaixo, com jeitinho e com coragem. A sede da empresa parecia a mesma, mas Roberto agora a enxergava com outros olhos. Os corredores, antes familiares, pareciam longos demais, as luzes brancas frias demais, e os olhares que recebia dos funcionários cada vez mais curtos, como se suspeitassem que algo estava prestes a acontecer. Ele não avisou ninguém que voltaria à noite. Estava com roupas simples, carregando apenas uma pasta. Dentro, um pendrive com cópias de arquivos confidenciais, informações entregues por Ailton, o mecânico que quase desaparecera depois de ser demitido. Esperou o relógio marcar 10 da noite. A essa hora, o prédio já estava quase vazio. O setor de tecnologia funcionava com apenas um técnico de plantão e a segurança fazia a troca de turno às 11. Era o intervalo perfeito e ninguém questionaria sua entrada. Ele ainda era oficialmente o presidente executivo da companhia. A sala de servidores ficava no andar inferior, protegida por controle digital. Ele passou o crachá. A porta se abriu com um estalo discreto. Lá dentro, um frio seco soprava dos equipamentos que mantinham os sistemas funcionando dia e noite. Fechou a porta com cuidado, dirigiu-se a um dos computadores centrais, conectou o pendrive e fez login com seu acesso de administrador. A tela se iluminou com os diretórios da empresa. Pastas de contratos, arquivos técnicos, documentos de manutenção. Sabia que não adiantava procurar por nomes óbvios. Ailton dissera que os dados mais sensíveis estavam escondidos em um canto isolado do sistema. Uma pasta criada para escapar das auditorias internas. Depois de alguns minutos de busca, encontrou algo curioso. Uma pasta chamada simplesmente Histórico de Revisões, em uma área onde só usuários avançados podiam acessar. Clicou. Era protegida por senha. Tentou 3 combinações. Na quarta, digitou o nome do antigo técnico de informática, que, segundo Ailton, conhecia os bastidores do sistema. Acrescentou o ano de entrada dele na empresa. Funcionou. O acesso foi liberado. Lá dentro estavam dezenas de arquivos antigos. Muitos eram documentos de manutenção reeditados, comparativos com versões originais e planilhas alteradas. Em várias, os dados técnicos tinham sido claramente manipulados. Resultados que indicavam risco sumiam nas versões finais. Assinaturas de funcionários trocadas. Datas reescritas. Tudo isso escondido do sistema principal da empresa. Roberto começou a copiar os arquivos para seu pendrive pessoal com criptografia. O coração batia rápido. Mesmo com a sala vazia, sentia como se a qualquer momento alguém pudesse entrar. Terminou de copiar os principais documentos e estava prestes a sair quando um arquivo em particular chamou sua atenção. Chamava-se Relatório Financeiro Internacional, versão interna. Abriu por curiosidade. As primeiras páginas falavam de ajustes operacionais, cortes de custo, reorganização de setores. Mas a partir da metade o tom mudava. Havia menções a um acordo de transferência parcial de controle para uma empresa estrangeira. Mais adiante, encontrou uma página com assinaturas. Uma delas era de Otávio Soares. O nome da empresa parceira era uma holding internacional, sediada fora do país. E o acordo não constava em nenhum dos documentos oficiais que ele, Roberto, como presidente, deveria ter aprovado. Fechou o arquivo imediatamente, guardou tudo, desconectou os dispositivos, limpou os registros do computador, conferiu os ombros e saiu como entrou, em silêncio absoluto. Do lado de fora, dentro do carro, ficou parado alguns minutos com os olhos fixos no vazio. Havia conseguido os documentos, confirmado os dados alterados.
descoberto uma negociação feita pelas suas costas. Mas, acima de tudo, agora carregava provas e uma responsabilidade que não poderia mais ignorar. O almoço foi simples, um prato feito num restaurante de esquina, com arroz, feijão, bife acebolado e batata frita, servido num prato fundo com bordas lascadas. Caio olhava para a comida como se não acreditasse que fosse toda para ele. Não usava talheres com frequência e demorou a começar. Roberto esperou em silêncio, observando o menino encher a boca com pressa, como quem ainda teme que alguém vá arrancar seu prato da frente. "Pode comer devagar, tá?", disse com um sorriso contido. "Ninguém vai tirar." Caio engoliu e limpou a boca com as costas da mão. Assentiu. Depois de alguns minutos, arriscou. "Por que o senhor me trouxe aqui?" Roberto demorou a responder. Olhou pela janela do restaurante. Do outro lado da rua, o fluxo de carros ignorava a cena cotidiana de gente apressada. Buzinas, sirenes distantes. "Porque você me salvou, e eu queria agradecer." Respondeu, enfim. Caio franziu o senho. "Agradecer com comida?" "Com comida, e talvez mais do que isso." O garoto voltou a mastigar, mais devagar agora. A desconfiança ainda estava ali, mas algo no tom de Roberto parecia sincero demais para ser ignorado. Mais tarde, pararam em uma pequena livraria. Roberto escolheu 3 livros finos, com ilustrações técnicas, introdução à mecânica, princípios de aerodinâmica e motores simples. Caio não pegou os livros de imediato. "Isso é para mim?" "É. Você gosta de consertar coisas, não é?" O menino deu de ombros. "Aprendi com minha mãe. Ela diz que máquina é como gente. Se você ouvir direito, entende o que está errado." Roberto sorriu. Estendeu os livros. Caio pegou, folheando com cuidado. "Eu não sei ler tudo, não", murmurou. "Algumas palavras são difíceis. A gente pode ir lendo junto, se você quiser." Caio não respondeu, mas apertou os livros contra o peito. Nos dias seguintes, Roberto passou a aparecer no galpão com frequência. Levava peças, parafusos, cabos, ferramentas. Às vezes, só aparecia para conversar. Sentava-se num caixote e escutava Renata explicar como organizava as oficinas improvisadas. Caio, aos poucos, começava a falar mais. "Por que você vem aqui mesmo?", perguntou o menino certa tarde, enquanto limpava a graxa das mãos. "Porque acho que preciso aprender umas coisas que não se ensinam nos escritórios." Caio franziu a testa. "Tipo o quê?" "Tipo, como escutar e como ver o que está na frente, mas que ninguém quer ver." Caio assentiu, como quem entendia mais do que deixava transparecer. Depois de um silêncio, disparou. "Você acha que é uma pessoa boa?" A pergunta pegou Roberto de surpresa. "Isso veio de onde?" "Da minha cabeça. Tava pensando, tem muita gente que diz que é boa, mas não parece ser." Roberto encarou o garoto. Havia mais maturidade naquela pergunta do que em muitas reuniões que teve com adultos engravatados. "Acho que estou tentando ser", respondeu com honestidade. "Já fui alguém muito distante de tudo isso aqui. Agora não sei. Talvez ainda esteja descobrindo." Caio sorriu, sem ironia. Parece isso mesmo." Certo dia, ao chegar no galpão, Roberto encontrou Caio com um pequeno motor de ventilador desmontado sobre a mesa. O garoto estava concentrado, usando uma chave de precisão. Ao lado, uma bateria adaptada e fios organizados. "O que você está fazendo aí?" "Tô tentando fazer esse motor girar de novo, mas com um botão de controle." "Você montou isso sozinho?" "Tô testando. Vi num vídeo num celular velho que o Duda achou quebrado. Tem um canal que ensina essas coisas." "Mas eu só vi uma vez, então tô indo no tato." Roberto se aproximou. O motor zumbiu, fraco. Depois parou. Caio franziu a testa, ajustou 2 fios, usou uma fita isolante e apertou o botão improvisado. Desta vez, o motor girou.
Roberto ficou parado por alguns segundos observando. Não era só habilidade, era instinto. Era como se Caio ouvisse a linguagem da máquina. E pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentiu algo que ultrapassava a admiração. Era esperança. Na manhã seguinte, antes do sol subir por completo, um caminhão estacionou discretamente em frente ao galpão. Renata saiu ao som do motor desligando, ainda secando as mãos num pano encardido. Roberto desceu pela porta lateral, vestindo jeans escuros e camiseta cinza. Ao redor do caminhão, caixas de madeira com etiquetas técnicas. "O que é isso?" perguntou ela, desconfiada. "Um presente, ou um começo, se preferir." Renata olhou de novo para as caixas. Dentro delas havia ferramentas novas, bancadas portáteis, um pequeno gerador, kits de solda e até um compressor de ar. "Isso tudo é caro", murmurou. "Não paguei com dinheiro da empresa. Isso aqui é meu. Pessoal, sem recibo corporativo." Ela não sorriu, mas também não recusou. Caminhou em silêncio até uma das caixas e abriu com cuidado. Passou os dedos pelas chaves inglesas reluzentes, como quem toca uma relíquia. "Quando foi a última vez que usou uma ferramenta nova?" Roberto perguntou. "Nunca." A resposta veio rápida. "Ferramenta nova pra gente é coisa que ainda funciona depois de ser descartada." Caio apareceu logo depois, os olhos arregalados. "Tudo isso é nosso?" "Agora é", respondeu Roberto. Amanhã virou tarde. O galpão se transformou aos poucos. As bancadas foram montadas, as ferramentas organizadas em suportes na parede. O gerador foi ligado e alimentou pela primeira vez um ventilador que não fazia barulho. Crianças da região apareceram curiosas e ficaram observando pelas frestas. Renata voltou a consertar o que estava quebrado: liquidificadores, rádios, até uma furadeira antiga. Sua postura mudou. Mais firme, mais segura. Parecia, pela primeira vez em muito tempo, dona de seu espaço. No meio do dia, Roberto chamou Caio para conversar do lado de fora. Sentaram-se sobre uma pilha de pneus, o cheiro de óleo no ar e o som das ferramentas ao fundo. "E se você voltasse a estudar?" Caio ficou em silêncio por alguns segundos. "Não sei se sei mais. Isso se aprende. E se zoarem de mim? Vão. Mas você vai aprender a não ligar." "E se eu for burro?" Roberto sorriu. "Você montou um motor com sucata, Caio. Sabe o que isso significa? Que eu sou teimoso. Que você é inteligente, só precisa de espaço para isso crescer." Caio olhou para o céu, depois para o chão. "E se minha mãe não deixar? Eu converso com ela. Juntos, a gente pode pensar num jeito. Você estuda de manhã e ajuda no galpão à tarde. Tudo ao seu tempo. Sem pressão." Caio assentiu devagar, mas não disse sim. Também não disse não. Foi o suficiente para Roberto, por hora. Do outro lado da cidade, em uma sala com vista para a Marginal, Otávio Soares girava lentamente uma caneta entre os dedos. À sua frente, uma pasta com o carimbo de um escritório de advocacia. "Ele usou o quê?" perguntou, a voz baixa e seca. "Algumas ferramentas da empresa." E, segundo consta, um dos técnicos relatou que peças que sumiram do almoxarifado bateram com as que estão agora naquele galpão. Otávio sorriu, um sorriso frio. "Então ele quer brincar de caridade? Ótimo. Vamos lembrar a ele que cada centavo daquela empresa ainda é responsabilidade legal dele." Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a cidade como quem observa um tabuleiro. "Prepare uma notificação por uso indevido de recursos da empresa." "Mas, Otávio, isso não pode ser interpretado como retaliação?" "Que interpretem como quiserem. Ele quis sair do jogo limpo. Vai descobrir que ninguém sai ileso." À noite, enquanto terminava de organizar os papéis com Renata, Roberto recebeu a mensagem: "Notificação oficial. Uso indevido de bens empresariais. Responder em até 72 horas. Ele fechou o celular devagar. Respirou fundo. Renata notou o olhar distante. "Aconteceu alguma coisa?" Ele hesitou. Depois assentiu, sem detalhar. "Parece que o jogo vai começar a sujar."
Roberto Antunes olhava o próprio reflexo com a estranheza de quem vê um rosto familiar pela primeira vez. A camisa ainda estava impecável, os cabelos alinhados, o blazer pendurado ao lado da pia do banheiro. Mas os olhos não pertenciam mais ao mesmo homem. Havia um cansaço que não vinha de uma noite mal dormida. Era uma exaustão mais funda, emocional, silenciosa, acumulada. A água corria, esquecida. O som preenchia o banheiro da cobertura como um disfarce para o silêncio interior que pesava mais que qualquer acusação formal. A notificação enviada por Otávio estava gravada na sua mente. Uso indevido de bens empresariais. 3 dias para responder formalmente. Era uma ameaça disfarçada de protocolo. Uma linha invisível havia sido cruzada e ele sabia. Ou recuava e voltava a ser o executivo blindado por cifras, ou continuava em frente e pagava o preço, qualquer que fosse. Na sala de estar, desligou o celular. Estava cansado das mensagens, dos alertas da imprensa, dos conselheiros cobrando posicionamento. Sentou-se na poltrona de couro escuro que sempre fora seu refúgio de fim de noite e pegou uma caixa de madeira no armário lateral. Não mexia nela havia muitos anos. Dentro, pastas antigas, lembranças esquecidas, pequenos objetos que escaparam da pressa dos dias. No fundo da caixa, sob recortes de jornais e um relógio antigo, havia uma fotografia. Era ele, aos 8 anos, ao lado do pai, de frente a um hangar da empresa em seus primeiros anos. Ambos sérios, vestidos com camisas brancas e calças sociais. O sorriso era forçado. O pai mantinha uma mão no ombro do filho como quem cumpria um protocolo, não um gesto de afeto. Roberto ficou olhando para a imagem por um longo tempo. Lembrava dos dias que passava naquela mesma sede onde agora pensava em renunciar. Do pai, sempre presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Lembrava da rigidez nos almoços de domingo, das palavras secas, dos bons resultados elogiados, mas nunca os sentimentos. Ele nunca me perguntou como eu me sentia, murmurou, em voz quase inaudível. Talvez, sem perceber, tivesse passado boa parte da vida repetindo o mesmo padrão. Horas depois, voltou ao galpão. O lugar já não parecia o mesmo. As ferramentas novas, a bancada organizada, o gerador funcionando com constância, tudo dava ao ambiente um ar de dignidade que antes parecia impossível. O cheiro de óleo e graxa ainda estava ali, mas agora misturado com algo diferente. Propósito. Renata estava agachada, desmontando uma furadeira de impacto. O rosto manchado de graxa, os cabelos presos com um lenço improvisado. Quando viu Roberto entrar, não disse nada, apenas assentiu. Caio estava por perto, mexendo em uma extensão elétrica. Roberto se aproximou e sentou-se ao lado dele, sobre um pneu virado. "Como vai o motorzinho?" perguntou, tentando soar casual. Caio deu de ombros. "Quebrou. Tentei arrumar, mas não consegui. Vou tentar amanhã. Quer ajuda? Prefiro quebrar tentando." Roberto sorriu. Depois tirou do bolso uma pequena caixa. Entregou-a ao garoto. Caio abriu com cuidado. Lá dentro, um caderno de capa dura, lápis, borracha e um estojo azul com seu nome escrito em letras prateadas. "Isso é para quando você começar a escola", explicou. Caio segurou o estojo por alguns segundos sem falar nada. "Por que você faz isso?" perguntou finalmente. "Porque eu quero que você tenha escolha. Quando eu era pequeno, tive tudo o que precisava. Menos escuta. Você tem talento, mas também merece alguém que acredite nisso." Caio ainda parecia desconfiado, mas algo nele amoleceu. Olhou para Roberto com seriedade, depois soltou de repente: "Você é tipo um tio? Ou você está tentando ser meu pai?" A pergunta ficou no ar como um desafio. Roberto não soube o que responder imediatamente. Passou a mão no queixo, refletiu. Depois disse com sinceridade: "Eu não sei o que eu sou, mas estou tentando ser alguém que fica, que não desaparece." Caio assentiu devagar.
Depois abriu o estojo e começou a organizar os lápis com um cuidado que Roberto não esperava. Naquela noite, de volta à sede da empresa, Roberto andou pelos corredores como quem caminha por dentro de um passado que já não lhe pertence. Passou pela sala do conselho. Parou diante da galeria de presidentes. Lá estava a foto de seu pai. Gravata escura, expressão contida, o rosto emoldurado sob luz fria. Ele mesmo já havia posado para a sua versão desse retrato anos antes. Um espelho geracional. Mas agora parecia outro homem. Entrou em sua sala. A luz acendeu automaticamente. Sentou-se diante do computador e encarou a tela em branco por um longo tempo. Depois, digitou. Ao conselho da Antunes Zair, venho por meio desta comunicar minha renúncia imediata ao cargo de presidente executivo. Motivos: divergência ética com práticas administrativas e necessidade pessoal de alinhamento com valores que não posso mais ignorar. Assinou com o nome completo. Fez uma pausa. Pensou se deveria apagar, mas não apagou. Apertou enviar. E com aquele gesto simples e ao mesmo tempo definitivo, selou um novo começo. O céu de São Paulo amanheceu cinza, com nuvens espessas pairando sobre os arranha-céus como um véu de tensão. O clima parecia combinar com o que estava por vir. Desde a noite anterior, rumores haviam se espalhado com velocidade incomum. Grupos corporativos fervilhavam. Em um comunicado seco, distribuído pela assessoria da Antunes Zair, informava-se apenas: coletiva de imprensa marcada para esta quarta-feira, às 10 horas, na sede da companhia. Nenhum outro detalhe. Mas todos sabiam. Se Roberto Antunes ia falar, alguma coisa grande estava prestes a acontecer. Pouco depois das 9, o auditório da empresa já estava cheio. Repórteres de jornais de circulação nacional, correspondentes de redes de televisão, blogueiros e influenciadores especializados em economia e aviação. Câmeras ajustadas, microfones testados, flashes piscando com frequência. No palco, um púlpito de acrílico transparente com o símbolo da empresa. Ao fundo, uma tela de LED apagada. E na primeira fileira, os olhares atentos dos diretores, assessores e investidores de longa data. Havia tensão no ar, não declarada, mas sentida. Do lado de fora, a imprensa formava filas. Alguns funcionários da empresa, em horário de trabalho, paravam nos corredores com celulares nas mãos, assistindo ao vivo pelos canais internos. Roberto chegou exatamente às 9 horas e 58 minutos, sem comitiva, sem escolta, sem assessoria. Vestia um terno escuro, camisa branca aberta no colarinho, sem gravata. O rosto mostrava sinais visíveis de cansaço, mas também de clareza. Caminhou em direção ao palco como se carregasse o peso de 2 mundos. Subiu os degraus com passos firmes. Não havia música nem abertura, apenas o som das máquinas fotográficas disparando em sequência. Pegou o microfone e falou: "Bom dia, agradeço a presença de todos vocês." Pausou, olhou para a sala, lotada, silenciosa. "Eu vou ser direto. Hoje eu deixo a presidência da Antunes Zair. A partir deste momento, renuncio oficialmente ao meu cargo, que ocupo há quase 2 décadas. E não deixo apenas um posto executivo, deixo também a omissão." Murmúrios começaram. Nas últimas semanas, após a explosão de uma de nossas aeronaves, da qual eu escapei por decisão de última hora, fui confrontado com verdades que ignorava e que talvez não quisesse ver. Uma dessas verdades é que parte da estrutura desta empresa foi contaminada por práticas inaceitáveis. Falhas em relatórios técnicos, manipulação de auditorias, demissões silenciosas de funcionários que ousaram dizer a verdade. Ele ergueu os olhos, fixou-os nas câmeras. A responsabilidade por essas práticas recai diretamente sobre meu ex-sócio, Otávio Soares, cujos documentos e ordens foram compilados e entregues às autoridades. Há registros, provas, assinaturas, e-mails, todos em mãos do Ministério Público.
A sala explodiu em murmúrios, enquanto jornalistas redigiam mensagens freneticamente em seus celulares. Mas eu também sou responsável. Porque permiti, porque deleguei demais, porque escolhi confiar sem supervisionar. E mais que tudo, porque, como muitos homens de negócios, confundi resultado com integridade. Silêncio. Quero, aqui, pedir desculpas públicas aos funcionários que foram ignorados, aos técnicos calados, aos clientes que confiaram numa segurança que não estava sendo fiscalizada de verdade, e principalmente a uma mulher chamada Renata Andrade, ex-mecânica desta companhia, que alertou sobre essas falhas. Foi punida, demitida e esquecida. Ela estava certa. Flashes, estupor, choque generalizado. Este não é um pedido de aplauso. É uma confissão, uma escolha e um ato necessário. Fez uma breve pausa. A verdade custa caro, mas a mentira custa tudo. Eu prefiro pagar o preço agora do que carregar um império de papel sobre a consciência. A sala ficou muda. Roberto então se curvou ligeiramente. Não para agradecer, mas como quem se despe de um peso. E desceu do palco, sem responder perguntas, sem ler teleprompter, sem slogan de encerramento. Otávio Soares assistia de seu escritório, sentado na poltrona de couro, olhos fixos na tela. Não piscava, não falava. O rosto estava imóvel, mas os dedos tamborilavam no braço da cadeira. A coletiva foi encerrada. O repórter da emissora entrou ao vivo. Um ato raro de renúncia com confissão pública em um dos maiores escândalos da história da aviação privada nacional. Otávio desligou a TV. Levantou-se lentamente. Andou até a janela. Do alto do edifício, via os telhados da cidade, mas sua visão estava focada em outra coisa, em outro lugar. Pegou o telefone. É agora que a coisa muda. Quero um dossiê sobre Renata Andrade. Completo. Endereço, parentes, histórico trabalhista. E também sobre o garoto. Tudo o que puderem. Principalmente se ele estiver em qualquer tipo de exposição ou tutela do Roberto. Mas, senhor, isso pode ser visto como... Eu não perguntei o que pode parecer. Eu perguntei se você vai fazer. Silêncio. Sim, senhor. Otávio desligou e ficou ali, sozinho, com o eco das palavras de Roberto martelando nos ouvidos. A verdade custa caro, mas a mentira custa tudo. A vingança agora era uma questão de tempo. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, espesso e ácido. Era cedo quando Renata estacionou a bicicleta de frente ao galpão. O ar gelado da manhã trazia um silêncio pesado demais. A cidade ainda acordava, mas ali algo já havia terminado. O portão, que sempre mantinham trancado com correntes, estava entreaberto. Ela desceu da bicicleta com um aperto no peito. O coração batia num ritmo desconfortável, como se adivinhasse o que estava por vir. Empurrou lentamente o portão, e o rangido metálico ecoou alto demais, como um grito em câmara fechada. Dentro do galpão, o caos. Ferramentas reviradas, fios cortados, armários tombados, frascos de óleo vazios no chão, vidros quebrados espalhados como fragmentos de um sonho desfeito. Mas o que mais doeu foi o canto ao fundo, onde antes havia uma pequena prateleira com livros e cadernos de Caio. Tudo ali estava queimado. Um monte de papel retorcido, negro, fumegante. Renata levou as mãos à boca, sentindo a náusea subir. Não, não! O som da bicicleta de Caio riscando o asfalto cortou o silêncio. Ele vinha sorrindo, trazendo uma caixa de madeira com parafusos que havia encontrado na rua no dia anterior. Ao ver o portão escancarado e a expressão da mãe, seu sorriso morreu antes mesmo que ele terminasse de frear. Correu até o interior. Mãe, o que... Seus olhos encontraram um monte de livros queimados. Parou. Ficou olhando, como se não acreditasse no que via. Deixou a caixa cair da mão. Os parafusos rolaram pelo chão. Meus livros, sussurrou. Ajoelhou-se no chão, sem se importar com os cacos de vidro. Tocou os restos com cuidado,
como se ainda pudessem ser salvos. Um pedaço de capa de caderno desfez-se entre seus dedos. Os olhos de Caio marejaram, o rosto tenso, e então, sem aviso, ele começou a chorar. Um choro abafado, de quem engoliu a dor por tempo demais. Renata ajoelhou ao lado dele. O abraçou sem dizer nada. Roberto chegou 20 minutos depois. O telefone de Renata havia deixado sua voz entrecortada, desesperada. Era o tipo de tom que dizia tudo sem precisar de detalhes. Quando entrou no galpão, parou à porta, em silêncio. Olhou o rastro de destruição, as lâmpadas estouradas, os papéis rasgados, a bancada de Renata, construída com tanto esforço, em pedaços. E depois viu Caio, ajoelhado no chão com os olhos vermelhos e o rosto pálido. A raiva veio primeiro, seca, pontiaguda. Isso foi um aviso, disse Renata firme. Vieram aqui de noite, sabiam o que estavam procurando, sabiam que não estaríamos. Você acha que foi ele? Roberto não precisou dizer o nome. Ela olhou para ele com a dureza de quem não tem mais ilusões. Quem mais teria motivo? Mais tarde, enquanto a polícia fazia o boletim, Caio ficou sentado no degrau de fora. Um cobertor velho nos ombros, ainda em choque. Alguns vizinhos pararam para ver, mas ninguém se aproximou. Renata dentro conversava com os policiais. O tom era ríspido, indignado. Falava de ameaças veladas, das acusações públicas de Roberto, de como tudo tinha mudado desde então. Roberto estava calado, parado ao lado de Caio. Era meu lugar, disse o menino com a voz falha. Era a primeira vez que eu tinha um lugar que era meu. Roberto abaixou-se, pousou a mão em seu ombro. Eu sei. E agora? Caio perguntou, sem olhar para ele. A gente vai embora? Não, agora a gente recomeça. As primeiras horas do dia foram de luto, mas antes do meio-dia, Renata já estava recolhendo ferramentas que ainda funcionavam. Roberto ligou para alguns amigos antigos, empresários, mecânicos aposentados, um antigo professor de engenharia, pedindo ajuda. No fim da tarde, 3 voluntários já estavam desmontando o que sobrou das bancadas. Um eletricista apareceu oferecendo cabo novo. Uma professora da escola pública trouxe uma sacola com livros doados por outros alunos. E um carro de som de um morador do bairro tocava MPB baixa, como se aquilo também fosse reconstrução. Roberto não parava. Carregava madeira, segurava fios, montava andaimes. Caio ajudava calado, com as mangas arregaçadas, sem reclamar. Renata o observava de longe. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou a Roberto quando o encontrou perto do portão. Mais do que nunca. Isso vai custar caro. Já está custando. Ela assentiu. Mas Caio voltou a sorrir. E eu voltei a acreditar. Isso já vale. 2 dias depois, Roberto convocou uma coletiva menor, sem jornalistas, sem flashes. Reuniu-se com lideranças locais, professores, trabalhadores informais. Explicou sua intenção de criar um fundo privado e independente para financiar projetos comunitários como o Galpão, pequenos espaços onde talento e propósito pudessem nascer. Chamou o fundo de Círculo de Esperança. Comprometeu parte de sua fortuna pessoal. Nomeou Renata como cofundadora. Garantiu que o primeiro projeto apoiado seria o Galpão. E o segundo, qualquer outro que surgisse daquele modelo. A notícia correu. O que era para ser só uma reconstrução se tornou um movimento. Mas em outro canto da cidade, um homem assistia tudo em silêncio, os olhos fixos na tela do computador, nenhum sorriso no rosto, apenas cálculo. Otávio Soares ainda não havia dito sua última palavra. O primeiro dia de Caio na escola começou com silêncio. Ele não estava acostumado com fardas. A camiseta azul clara, nova e ainda com o cheiro do tecido recém-passado, parecia apertar seus ombros mais pelo nervosismo do que pelo tamanho. O tênis doado era 2 números maior, mas estava limpo. Na mochila, além dos cadernos novos e lápis apontados, ele carregava um medo antigo, o de não pertencer. Renata o acompanhou até o portão.
Roberto ficou mais afastado, observando. Era uma escola pública simples, de bairro, com janelas altas, corredores pintados de verde desbotado e uma quadra descoberta ao fundo. Crianças corriam e riam, ignorando a chegada do novo aluno. "Você vai ficar bem", disse Renata, abaixando-se para olhar nos olhos do filho. Caio assentiu, sem dizer nada. Não queria mostrar que estava tremendo por dentro. Na sala do 6º ano B, 28 alunos falavam ao mesmo tempo. Caio foi apresentado pela professora de português, Dona Márcia, uma mulher miúda de óculos pendurados no pescoço. Ela apontou para uma cadeira vazia, na 3ª fileira. "Esse é o Caio, turma. Ele vai estudar com a gente a partir de hoje. Vamos recebê-lo com respeito, certo?" Alguns alunos murmuraram um oi tímido. Outros olharam com desconfiança. Alguns cochicharam. Caio caminhou até o lugar indicado. Sentou-se sem encarar ninguém. O cheiro da sala era uma mistura de giz, desinfetante e perfume barato. As paredes tinham cartazes de regras e uma faixa que dizia: "Educação transforma o mundo." Mas nem tudo parecia tão transformador assim. Nos primeiros dias, o silêncio foi o escudo de Caio. Observava. Não falava, a menos que fosse necessário. Sabia que era diferente. Sua roupa de segunda mão, sua timidez, o jeito de se encolher nas cadeiras, como se pedisse desculpas por estar ali. Alguns alunos passaram a chamá-lo de catador, em referência ao tempo nas ruas. Outros zombavam do seu sotaque carregado. Uma menina chegou a perguntar se ele já tinha comido lixo. Ele não respondia. Apertava os punhos debaixo da mesa e fingia não ouvir. O professor Murilo foi o primeiro a perceber. Alto, barba por fazer, apaixonado por ciências e por motores antigos, Murilo tinha o hábito de entrar na sala falando de foguetes ou insetos raros, pegando os alunos de surpresa. Um dia, ao aplicar uma dinâmica com velhos motores desmontados, pediu ajuda para identificar uma peça. "Alguém sabe o nome disso aqui?" Ninguém respondeu, exceto Caio. "É um magneto de ignição. Se não tiver faísca ali, o motor falha." A sala inteira virou para olhar. "Muito bem", disse Murilo, genuinamente surpreso. "E você sabe por quê?" Caio explicou, com linguagem simples, mas segura. Por um momento, esqueceu que estava em uma sala de aula. Era só ele e aquela peça. Depois da aula, Murilo o chamou de canto. "Onde você aprendeu isso?" "Com a minha mãe e com o Roberto." "Roberto Antunes?" "Sim, ele me ajuda no galpão." Murilo sorriu, impressionado. "Você tem um talento raro. Não deixe que ninguém te faça pensar o contrário." Na semana seguinte, Murilo propôs uma feira de ciências. "Vai ser daqui a 2 meses, projeto livre. Vocês podem criar, montar, desmontar. Quero ver ideias ganhando vida." Os alunos vibraram. Caio ficou calado. Mas ao sair da sala, Murilo o segurou pelo ombro. "Pense em algo, Caio. Se quiser ajuda, tô por aqui." Naquela noite, no galpão, Caio contou a Renata e Roberto. "Ele disse que eu tenho talento e pediu para eu fazer um projeto." "Que tipo de projeto?" perguntou Roberto. "Qualquer coisa de ciências." "E o que você quer fazer?" Caio pensou por alguns segundos. Depois sorriu de lado. "Um motor que qualquer um possa montar. Barato, com peça de sucata. Que funcione de verdade." Renata olhou para Roberto. Um misto de orgulho e emoção. "Vamos fazer isso juntos", disse Roberto. "Eu ajudo com as soldas", completou Renata. E foi assim que começou. Caio, pela primeira vez, se via parte de algo. Não era mais só aluno. Era inventor, explorador. Um garoto de 12 anos que carregava nas mãos sujas de graxa o brilho de alguém que acabara de encontrar seu lugar no mundo. O vídeo foi postado num sábado à noite. Gravado por um estudante de jornalismo que fazia um trabalho sobre iniciativas sociais, mostrava Caio explicando como havia montado, com peças de sucata, o motor de ignição de um pequeno compressor. Falava com brilho nos olhos, mãos sujas de graxa e uma segurança que não combinava com a idade.
Ao fundo, Renata ajustava ferramentas e Roberto carregava uma caixa de cabos com um sorriso discreto. O título era direto: Menino de rua vira inventor com a ajuda de ex-milionário arrependido. Nas primeiras 12 horas, o vídeo ultrapassou 100.000 visualizações. No domingo, Caio acordou com mensagens no celular simples que Roberto lhe dera. Notificações de redes sociais que ele nem sabia ter. Alguém criara uma conta para ele e já havia milhares de seguidores. Gênio da oficina, diziam. Exemplo de superação. O Brasil precisa ver isso. Roberto, ao perceber, tentou limitar a exposição. Mas era tarde. Em menos de 2 dias, a história estava em sites grandes, programas matinais, rádios populares. Milionário deixa fortuna por menino de rua. Do hangar à oficina social. Renata, a mãe corajosa que nunca desistiu. Os títulos variavam entre inspiradores e sensacionalistas. No galpão, começaram a aparecer curiosos. Pessoas pedindo autógrafo de Caio. Outros tirando selfies com Renata como se fossem celebridades locais. Uma equipe de TV tentou filmar sem autorização. Roberto precisou reforçar a segurança. Isso não é sobre fama, disse ele numa tarde, quando Caio se mostrou empolgado com os seguidores. Eu sei, mas é legal as pessoas verem, respondeu o garoto. É legal até o ponto em que você vira um produto. As redes estavam divididas. De um lado, a onda de apoio, elogios, campanhas de doação, pedidos de entrevistas. Do outro, ataques. Isso é armação. Puro marketing de milionário culpado. Estão usando o garoto. Comunismo disfarçado de caridade. Algumas mensagens eram duras. Renata chegou a ler uma dizendo: lava a graxa do filho antes de colocar ele na mídia. Ela quase jogou o celular pela janela. Mas segurou, porque Caio estava feliz. Porque estavam fazendo algo bom. Foi então que surgiu ele. Um empresário conhecido por patrocinar projetos educacionais, apareceu com uma proposta: criar oficinas técnicas para jovens da periferia, com estrutura financiada por sua empresa. O fundo de Roberto seria parceiro. O projeto parecia sólido, impactante, prometia expandir a iniciativa do Galpão para 10 bairros em menos de 1 ano. Mas havia uma condição: Caio seria o rosto da campanha. Cartazes, comerciais, vídeos motivacionais. O menino que mudou o milionário. O garoto no centro de tudo, a imagem vendendo transformação. Renata foi a primeira a se incomodar. Ele tem 12 anos, não é mascote, não é produto, é uma criança. Roberto ouviu calado. A proposta era tentadora. O alcance que poderiam ter com aquela estrutura era real. Mas algo o incomodava também. A velocidade, o tom marqueteiro, o foco na imagem e não no conteúdo. Caio, por sua vez, ficou dividido. Queria ajudar outros meninos como ele, mas odiava câmeras. O peso de virar símbolo começava a aparecer. Se for para ajudar os outros, disse, hesitante quando soube. Não à custa da sua paz, respondeu Renata firme. Roberto marcou uma reunião com o patrocinador. Ao final, apertou a mão do homem e recusou a proposta. A história dele não é uma campanha, é uma vida. O patrocinador sorriu amarelo, disse que respeitava, mas deixou no ar que recusas assim custavam caro. Na volta ao galpão, Roberto contou a decisão. Caio, aliviado, abraçou-o pela primeira vez sem hesitação. Obrigado por me ver, murmurou. O ar no galpão estava mais denso naquela manhã. Roberto chegou cedo. Dormira pouco, depois da última conversa com os representantes do patrocinador. A proposta era sedutora. Oficinas replicadas em 10 bairros da cidade, recursos garantidos para a contratação de monitores, material de ponta, divulgação nacional. E claro, Caio no centro, o garoto que emocionou o país. Mas era exatamente isso que o incomodava. Andou de um lado ao outro do galpão, entre prateleiras de parafusos e restos de motores, tentando organizar os pensamentos.
Do lado de fora, a movimentação da comunidade crescia. Curiosos, simpatizantes, jornalistas não convidados. A história já tinha saído de suas mãos. Agora era narrativa pública, e ainda assim ele tinha que tomar uma decisão privada. No meio da manhã, Roberto chamou Caio para conversar. Sentaram-se nos fundos do galpão, sob a sombra de um toldo improvisado. Caio carregava uma chave inglesa, como quem carrega um brinquedo favorito. Suas mãos já estavam manchadas de graxa. A expressão era a mesma de sempre. Observadora, inquieta, madura demais para a idade. Eles querem você, Caio, disse Roberto direto. Querem que seja o rosto do projeto. Pôster, vídeo, campanha. Querem te mostrar como exemplo. Caio permaneceu em silêncio. Eu sei que isso parece legal. Ser reconhecido. Ver as pessoas dizendo que você é importante. Mas também sei como isso pode pesar. E por isso eu não aceitei nada sem te ouvir antes. O menino levantou os olhos. Havia algo em sua expressão que misturava surpresa e medo. Eles querem me colocar em tudo? Sim, em tudo. Mas eu só queria estudar, montar meu motor. Eu não quero ser símbolo, Roberto, nem herói. Só quero fazer minha vida ficar boa de verdade. Roberto assentiu lentamente. Eu também. Caio apertou a chave com mais força. Não me transformem em vitrine. Foi só isso. Mas bastou. À tarde, Roberto ligou para o empresário. A conversa foi rápida. Não vamos seguir. Agradeço, mas não é esse o caminho. É por causa do menino? É por causa do respeito. Ele tem nome, tem voz. E me pediu algo muito simples para não ser vitrine. Você está recusando milhões, Roberto. Estou protegendo uma criança. A linha caiu em silêncio por alguns segundos antes do encerramento educado. Ao saber da resposta, Renata suspirou com um alívio que há tempos não sentia. Você sabe que perdeu muito dinheiro, né? E ganhei algo mais raro. Ela sorriu de lado. A confiança dele e a minha própria paz. No dia seguinte, Caio voltou à escola. O clima já não era mais o mesmo. Havia alunos que o tratavam como celebridade, outros com inveja disfarçada. Havia até quem dissesse que ele só estava ali por pena do Roberto. Murilo, o professor de ciências, o chamou no intervalo. A feira vai ser em 1 mês, e sei que você tem mais do que talento para participar. Vai encarar? Caio hesitou. Eu não sei, professor. Por quê? Porque os outros têm tudo. Eu tenho uma chave inglesa e uns fios. Murilo sorriu com a calma de quem enxerga fundo. Você tem algo que muita gente ainda busca, uma história de verdade, e ela tem valor, mais do que qualquer tablet ou peça cara. Naquela noite, Caio falou sobre a feira no galpão. Renata parou o que fazia. Roberto também. Eu quero tentar, disse o garoto, mas não quero fazer qualquer coisa. Quero que funcione, de verdade, que alguém olhe e diga, eu consigo montar isso também. Roberto abriu um sorriso. Então temos um desafio. E um nome para isso? Caio pensou por um instante. Motor popular. Porque não é só meu, é de quem quiser aprender. Renata passou o braço pelos ombros dele. Motor de ideias. Motor de recomeço. Enquanto Roberto rabiscava esquemas num quadro velho e Renata testava materiais recicláveis, Caio sorria. Pela primeira vez, ele não carregava só peças, carregava um propósito. E isso, mais do que fama ou fortuna, era o que realmente transformava. O caderno de Caio já não tinha mais espaço em branco. Entre anotações tortas e desenhos técnicos mal rabiscados, o projeto do motor popular crescia em silêncio, assim como a ansiedade que o menino tentava esconder por trás da concentração. Nas últimas semanas, ele havia se transformado em uma engrenagem viva. Acordava antes das 6 da manhã, estudava até o último segundo da aula e passava as tardes no galpão, onde o cheiro de óleo e as ferramentas improvisadas pareciam ser o único lugar no mundo que fazia sentido. Renata o chamava de mecânico relâmpago. Roberto dizia que ele estava se tornando engenheiro de guerra, daqueles que aprendem com as peças que o mundo descarta.
Mas do lado de fora do galpão, o mundo era bem menos gentil. Na escola, Caio descobriu que visibilidade podia ser faca de dois gumes. No primeiro dia após a exposição nas redes, colegas começaram a encarar suas roupas com um olhar diferente. Não era mais só o menino de rua. Agora era o protegido do milionário. Era o projeto social ambulante. E isso, entre crianças que carregavam inseguranças próprias, virou munição. Vai apresentar motor com tampinha, Caio? Zombou um garoto na hora do recreio. Se o motor dele funcionar com lixo, vai ser campeão, né? Riu outro, arrancando gargalhadas. Queria ver ele fazer sem a ajuda do tio rico. Cada frase batia fundo. Caio não reagia, guardava, engolia seco, mas começava a duvidar. Por mais que a confiança se construísse no galpão, ela escorria pelos vãos da escola. Murilo, o professor de ciências, notava. Chamou-o na biblioteca, numa quarta-feira. Tá indo tudo bem com o projeto? Tá, mentiu Caio. Sabe que pode me mostrar qualquer coisa, certo? Até o que não tá funcionando. Caio assentiu, mas não falou mais. Murilo não insistiu. Sabia que, às vezes, o silêncio de um aluno dizia mais do que uma confissão. Naquela tarde, no galpão, Roberto percebeu a diferença no menino. Foi à escola? Caio deu de ombros. Eles só tão com raiva. Dizem que eu só consigo porque tenho ajuda, que não é meu. E o que você sente? Que talvez seja verdade. Roberto o olhou, sentou ao lado. Posso te contar uma coisa? Pode. Quando eu tinha sua idade, eu adorava construir coisas. Era péssimo nos esportes. Não falava muito. Me chamavam de robô de gravata. Um dia, levei um projeto de energia eólica para a escola. Funcionava. Mas riram tanto da minha roupa, da minha apresentação, que eu deixei de lado, guardei tudo numa caixa, nunca mais mostrei. E depois, demorei anos para ter coragem de mostrar de novo, porque não doía o erro, doía a vergonha. E não era minha, era colocada pelos outros. Caio abaixou os olhos. O silêncio se estendeu entre eles. Eu só queria mostrar que é possível, que alguém como eu pode fazer. Então faça, não pelos aplausos, nem pelas críticas, só por você. Renata entrou no galpão com um copo de suco e viu os dois sentados em silêncio. Problemas? Dúvidas? Respondeu Roberto. Ela se aproximou, entregou o suco a Caio. Dúvida é bom, sinal de que você se importa. Medo também é bom, sinal de que você está prestes a fazer algo que vale a pena. Naquela noite, Caio voltou ao caderno, rasgou várias folhas, recomeçou do zero, fez cálculos, testou ligações elétricas com uma bateria antiga, queimou o dedo com um fio solto, mas não parou. Na madrugada, acordou com uma ideia. Queria mais do que uma maquete. Queria um motor real que girasse de verdade, que fizesse barulho, que gerasse energia, por menor que fosse. No dia seguinte, disse isso com firmeza. Quero fazer um motor funcional. Miniatura, mas real. Renata olhou surpresa. Vai dar trabalho. Eu dou conta. Roberto sorriu. Então vamos construir algo que eles não vão esquecer. E assim começou a verdadeira montagem. E com ela, um novo Caio nasceu. Ainda com medo, sim, mas disposto a enfrentá-lo com graxa, coragem e faísca. O convite chegou por e-mail, mas era mais pesado que qualquer envelope. Renata leu e releu a mensagem, sentada no sofá improvisado do galpão, enquanto Caio desmontava um alternador com Roberto ao fundo. As palavras brilhavam na tela. Queremos convidá-la para ministrar um curso introdutório de mecânica aeronáutica voltado exclusivamente para mulheres, no Centro Técnico de Aviação de São Paulo. Sua trajetória nos inspira. Ela fechou o celular. Não comentou nada. No jantar daquela noite, Roberto percebeu seu silêncio. Aconteceu alguma coisa? Renata mexeu o arroz no prato. Um convite. Do quê? Ela hesitou. Curso. Para ensinar mulheres sobre mecânica de aviação. Querem que eu vá até São Paulo. Isso é incrível. É desconfortável. Roberto franziu o senho. Por quê?
porque é a mesma cidade onde me ignoraram, onde arquivaram minhas denúncias, onde colegas riram quando eu sugeri melhorias, onde diziam que lugar de mulher era fora da asa, e agora estão te chamando de referência. Exato, e não sei se quero isso. Durante os dias seguintes, o convite pairou sobre ela como fumaça que não dissipa. Renata voltava ao trabalho com Caio, mas sua mente vagava. Lembrava das reuniões em que falava e não era ouvida, das vezes em que avisou sobre falhas técnicas apenas para ser silenciada. Lembrava da frustração de perder a carteira de trabalho numa pilha de documentos ignorados. E agora, anos depois, queriam ouvi-la. Mas por quê? Porque sabiam quem ela era. Ou porque agora ela estava ligada a um ex-milionário e a um garoto que viralizou? Caio notou a tensão. Você tá brava com alguma coisa? Não, só cansada. É sobre aquele curso? Renata ergueu os olhos. Como você sabe? Escutei você falando com o Roberto. É sobre isso. Caio pegou um parafuso e girou entre os dedos. Você sempre fala para eu fazer as coisas que me dão medo. Que medo é sinal de que tem algo importante ali. Lembra? Ela o encarou por alguns segundos. Esperto, hein? Só aprendi com você. Naquela noite, Renata respondeu ao e-mail. Aceito. Estarei aí em 7 dias. O galpão ficou estranho sem ela. Caio e Roberto trabalharam juntos, mas sentiam falta do tom de voz preciso de Renata, das piadas secas, do jeito que ela ajeitava o cabelo quando encontrava um erro técnico. Roberto ficou mais quieto, Caio mais concentrado. Enquanto isso, Renata atravessava os corredores frios do centro técnico, onde tudo parecia igual, mesmo que os olhares fossem outros. A primeira aula teve 15 mulheres, algumas jovens, outras mães, todas curiosas, atentas. Renata começou hesitante, mas logo encontrou seu tom. Mecânica não é força, é lógica, é escuta, um motor fala, e nós vamos aprender a escutar. Na terceira aula, durante um intervalo, 2 homens se aproximaram do portão do hangar. Ela reconheceu um deles de imediato. Era Ronaldo, ex-colega de bancada que certa vez lhe negara acesso a um relatório técnico, alegando que não adiantava perder tempo com certas curiosidades femininas. Renata, disse ele com um sorriso tímido. Ela tirou os óculos de proteção, cruzou os braços. Pois não? Queria só dizer que vi sua entrevista. E queria pedir desculpa. Ela o encarou. Desculpa por quê? Por não ter te escutado, por ter virado o rosto quando você tentou avisar, e por ter feito parte de um ambiente onde você nunca teve espaço. Silêncio. Renata o manteve sob olhar firme. Mas então, de leve, respondeu. Obrigada por dizer. Ainda estou aprendendo a escutar isso sem doer. O segundo homem apenas assentiu, constrangido. Eles se foram, e Renata, sozinha no hangar, respirou fundo. Pela primeira vez, o passado parecia não doer tanto. Ao fim da semana, ela voltou ao galpão com uma mochila de ferramentas novas e um brilho diferente nos olhos. Caio correu até ela. E aí? Como foi? Transformador. Vai voltar? Talvez. Mas agora, quero ver como anda nosso motor. Roberto a observava de longe, com um sorriso de quem via mais do que peças se encaixando. Via alguém voltando inteira. O céu estava limpo, o ar leve, mas o coração de Caio pesava como chumbo. Era sábado. A feira de ciências da escola municipal, Dona Lourdes, reunia mais de 30 projetos. Centenas de alunos, pais, professores e alguns curiosos da comunidade. O pátio da escola fora decorado com balões e faixas coloridas, e as barracas com maquetes e protótipos se alinhavam como soldados à espera de inspeção. No canto mais à direita do corredor principal, uma mesa de madeira simples sustentava o projeto mais inusitado da feira. Um motor em miniatura, montado a partir de sucata, fios reaproveitados e uma bateria de bicicleta. Acima dele, uma placa escrita à mão. Motor popular, energia ao alcance de todos.
Caio estava parado ao lado, vestindo o jaleco branco que Renata costurara 2 dias antes, com os bolsos um pouco tortos. As mãos estavam suadas e os olhos inquietos. Renata ajeitava o motor pela 10ª vez, checando conexões. Tá tudo certo, filho. Relaxa. Roberto, um pouco atrás, observava sem interferir. Trajava uma camisa discreta e óculos escuros. Não queria chamar atenção. Aquela era a hora de Caio, não dele. Os jurados começaram a circular por volta das 9. 3 professores universitários, 2 técnicos da Secretaria de Educação e uma representante da empresa municipal de energia, todos com pranchetas e olhares minuciosos. Passaram pelas experiências de química efusiva, pelas construções robóticas feitas com kits escolares de luxo, por maquetes de sustentabilidade com placas solares de verdade. Caio os viu se aproximarem e sentiu o estômago embrulhar. Vai dar certo, sussurrou Renata. Confia no que você fez. Mas e se ele não funcionar na hora? Então a gente mostra como ele deveria funcionar. O valor está na ideia, no esforço, na coragem. Quando os jurados pararam em frente à sua mesa, o mundo silenciou. Caio respirou fundo. Bom dia, começou. Meu nome é Caio. Eu sou aluno do 6º ano. Esse aqui é o motor popular. Eu montei com peças encontradas no ferro velho, coisas descartadas. Ele usa um sistema de magnetismo simplificado, com ignição reaproveitada. Serve para aprender, experimentar e para mostrar que dá para começar com pouco. Os jurados o encaravam, sérios. Posso ligar? Um deles assentiu. Caio girou uma pequena manivela improvisada, conectou os fios e apertou o interruptor. O motor rangeu, chiou e começou a girar. Lento, mas estável. Uma pequena luz acendeu num LED lateral. A mulher da secretaria sorriu, levemente surpresa. É funcional mesmo. Caio, suando, continuou. É simples, mas dá para ensinar como funcionam as engrenagens, o campo magnético e até como montar uma fonte alternativa de energia com esse princípio. Onde aprendeu tudo isso? Com a minha mãe e com um amigo, num galpão perto de casa. Um jurado mais velho fez uma última pergunta. Qual é o maior valor desse motor? Caio pensou por alguns segundos. A voz saiu baixa, mas firme. A prova de que a gente pode construir, mesmo quando o mundo só espera que a gente desista. Os jurados agradeceram, foram embora, e Caio afundou na cadeira dobrável, exausto. Renata segurava o choro. Foi perfeito. Roberto, à distância, bateu palmas discretas. As apresentações continuaram. Os alunos se entreolhavam. Alguns cochichavam elogios ao projeto de Caio. Outros fingiam não notar. A feira chegou ao fim por volta das 13 horas. Todos se reuniram na quadra para a premiação. 3º lugar, filtro natural com areia e carvão, da turma do 8º ano. 2º lugar, gerador solar residencial, da turma do 9º ano. Caio olhava para o chão. Já esperava não ser chamado. Menção especial de inovação social e aplicabilidade prática. Motor popular, de Caio Souza, 6º ano B. Um instante de silêncio. Depois aplausos. Muitos. Caio se levantou atônito. Caminhou até a frente. Recebeu um pequeno troféu de acrílico. Não era um lugar no pódio, mas era algo mais valioso. Reconhecimento. A representante da secretaria fez questão de lhe apertar a mão. Continue. O que você faz tem futuro. Na plateia, Roberto aplaudia em silêncio. Com força, mas discreto. Os olhos marejados, o peito leve. Ele não precisava estar no palco. Ali, naquele canto, se sentia mais presente do que nunca. Na saída da escola, Caio olhou para o troféu, depois para Renata e Roberto. Foi só uma menção. Mas foi o mundo dizendo que você existe, respondeu Roberto. E que o seu motor girou mais do que eles imaginavam, completou Renata. Caio sorriu enfim. E naquele sorriso havia um menino inteiro. O caminho de volta ao galpão foi tranquilo, mas por dentro, Roberto sentia um vendaval. Renata conversava com Caio,
comentando sobre os outros projetos da feira, sobre como o menino se comportou com tanta firmeza. Caio, ainda segurando o troféu, sorria de maneira contida. O tipo de sorriso que vem depois de um esforço inteiro, que mistura alívio e um pouco de descrença. Roberto seguia ao lado, silencioso, não por falta do que dizer, mas porque havia coisas demais se dizendo dentro dele. Enquanto caminhavam pelas ruas ainda úmidas da garoa leve da tarde, a mente de Roberto retornava àquele instante, o momento em que Caio foi chamado ao palco. Ele se lembrava nitidamente de cada detalhe, do nome do menino ecoando pelos alto-falantes, da expressão de surpresa em seu rosto, da forma hesitante como levantou da cadeira dobrável e, principalmente, do gesto tímido ao segurar o troféu de acrílico. Foi naquele momento que Roberto entendeu algo que jamais aprendera nos negócios, nem nos livros que costumava exibir em sua antiga estante executiva. Ele entendeu o poder de um gesto silencioso. Enquanto todos gritavam, filmavam, agitavam os braços, Roberto apenas aplaudiu, sem levantar, sem se anunciar, sem procurar reconhecimento. Palmas contidas, olhos marejados. O peito expandido não pela vaidade, mas por algo mais raro, a sensação de que, finalmente, ele estava onde deveria estar. Ali, entre o ruído da multidão e o silêncio interior, ele teve certeza de que sua vida havia mudado. E mudado por completo. No galpão, Caio colocou o troféu em cima da bancada de ferramentas. Ficou olhando para ele por um tempo. Nem parece tanto assim, disse. Não é o tamanho que importa, respondeu Renata. É o que ele carrega. Roberto permaneceu próximo à porta, observando a cena. Sabe, começou com a voz baixa. Quando você subiu no palco, Caio, eu lembrei de mim mesmo, de quando era jovem e nunca recebi um aplauso verdadeiro. Caio olhou para ele, surpreso com a revelação. Meu pai sempre estava longe. No dia em que ganhei um prêmio na escola, olhei para o fundo da plateia. E ele não estava lá. Pausou por um segundo. Respirou fundo. Hoje eu entendi o que aquele menino sentia. E prometi, ali, batendo palmas no fundo, que você nunca passaria por isso. Renata desviou o olhar discretamente. Aquilo era mais do que um gesto. Era redenção. O narrador então retorna, pela primeira vez, desde o início da história, com sua voz calma e pausada. Alguns aplausos não fazem barulho, mas ecoam para sempre. Porque eles não são para plateias, nem para fotos. São para curar o que nunca foi dito. São para sustentar um mundo novo. Um mundo que se constrói quando alguém simplesmente escolhe ficar. Caio, sem saber o que dizer, apenas caminhou até Roberto e o abraçou. Demorado, firme. E naquele abraço silencioso, o aplauso de Roberto finalmente encontrou resposta. O galpão já não era mais o mesmo, mas ainda guardava o cheiro de ferrugem e o eco dos passos antigos. Era ali que tudo havia começado, entre fios emaranhados, motores desmontados e sonhos presos por arame. Agora, o espaço estava maior, mais iluminado, com bancadas organizadas, estantes de madeira reciclada e uma faixa improvisada na entrada. Oficina comunitária, energia que transforma. Não havia ostentação. Só verdade. Renata ajustava o óculos enquanto orientava 3 adolescentes a montarem um circuito simples de corrente elétrica. A aula era informal, mas eficaz. Ela agora era referência. Não em empresas ou manchetes, mas em vidas reais. Seu conhecimento, antes silenciado, agora criava possibilidades. Na outra ponta do galpão, Roberto organizava caixas com peças doadas. Estava de camiseta simples, calça manchada e mãos que não lembravam mais os dias de reuniões de diretoria. Havia perdido status, patrimônio, segurança financeira, mas nunca havia se sentido tão inteiro. Caio, agora com o uniforme da escola e caderno surrado, corria de uma bancada a outra, ajudando os colegas, dando risadas, explicando com a calma de quem já esteve do outro lado.
O lado da dúvida, do medo, do silêncio. Ele não era mais o menino que invadiu o hangar para impedir uma sabotagem. Era agora um elo. Um ponteiro que apontava para futuros possíveis. As tardes no galpão eram vivas. Vozes de crianças, faíscas breves, o ruído das ferramentas. Mães da comunidade vinham observar. Jovens chegavam com curiosidade, ficavam por entusiasmo. E no centro disso tudo, algo invisível pulsava. A sensação de pertencimento. Naquela tarde específica, uma brisa leve passou pela porta de metal entreaberta. Uma criança magra, com os tênis furados e uma sacola de latinhas nas mãos, parou ali. Observou em silêncio. Seus olhos eram os mesmos que um dia haviam sido os de Caio, atentos, famintos, desconfiados. Caio percebeu primeiro, largou o alicate, caminhou devagar até a porta, sorriu. Oi, quer entrar? A criança hesitou. Aqui é a oficina? É, mas é mais que isso. É um lugar para quem quer montar, desmontar e entender como as coisas funcionam. Eu não sei nada. Caio sorriu mais largo. Eu também não sabia. Abriu espaço. Fez um gesto com a mão. Vem, vou te mostrar como funciona. Lá do fundo do galpão, Renata parou por um segundo. Observou a cena. Roberto, ao lado dela, também viu. Não disseram nada. Não precisavam. A roda tinha girado. E agora, era outro que teria a chance de acreditar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!